Um jogo de terror com vários cenários para explorar, onde você junta pontos e moedas para comprar novos cenários. Em cada cenário, há uma criatura diferente pronta para lhe caçar até a morte, cada um com uma história e um design único. Você deverá tomar cuidado com elas, já que suas únicas armas contra essas criaturas é a habilidade de correr por alguns segundos, sendo que depois haverá um tempo de recarga para você poder correr novamente, e olhos que você encontra pelo mapa para que você possa acessar a visão do monstro, e assim permitir que você possa deduzir onde a criatura está e assim poder evitá-la e concluir seu objetivo sem acabar sendo pego por ela. Esse jogo é Aias. Não é esse. O jogo é Era F, um jogo russo fortemente inspirado em Aias. E aproveitando a forte inspiração deste jogo, eu também irei me inspirar fortemente no Vitinho Gemaplis e no André Jovem para mostrar essa maravilha conhecida como Era F. Vamos dividir tudo em tópico, mas antes dê uma olhada neste menu. Temos bastante funções aqui, não é mesmo? Mas vamos ignorar tudo isso e focar apenas no mais importante. Só de olhar isso, você já sabe o que este jogo nos reserva. Cavalo! Enfim, daqui a pouco falamos sobre este menu. Aliás, lembre-se disso aqui. Voltamos mais tarde. Sobre o jogo. Você pode escolher entre 4 cenários, sendo que os 2 últimos são bloqueados. Para desbloquear, você tem que ganhar dinheiro, que você consegue ao completar os 2 cenários que tem disponível. Cada mapa tem até 4 dificuldades e quanto mais difícil, maior a recompensa. Aí você me fala, Catapimbas, realmente muito interessante isso, não é mesmo? Realmente, mas também dá para encaixar essa descrição no Aias. Mas claro, é só uma inspiração, em grego, inspirations. Vale ressaltar que caso não tenha paciência, você pode comprar as fases. Tudo nesse jogo pode ser comprado. Assim como no Aias, eles se inspiraram até nisso. O bom e velho esquema para um jogo mobile que não pode faltar. Mas chega de cagar apenas em um tópico e bora ver como o jogo realmente é. O jogo ao iniciar tem uma leve queda de FPS e tem uma cara muito de um jogo que foi feito com coisas já prontas da própria engine. Convenhamos, ele é feito com modelos prontos da própria Unity. Passando aqui para falar que fui pesquisar para ver se o que o Zé Ruela tava dizendo era verídico, então pesquisei por isso aqui no Google e logo no início da página me deparo com o monstro do primeiro mapa do jogo na Unity Asset Story, que tá junto com outras criaturas para jogos de terror, custando cerca de $10, e é o exato modelo do jogo. Agora pode seguir com o vídeo. A primeira coisa que dá pra notar é que a protagonista é parente da Lince Negra, porque a saia dela simplesmente se recusa a ficar fora do corpo dela. A sua missão é pegar armas biológicas, que são esses trecas aí. O jogo com certeza explica o motivo dessa garota estar em uma área de risco com criaturas sanguinárias, sendo que ela não parece ser alguém treinada para estar em uma área como essa, até porque ela está vestida como uma colegial. E bem, na verdade não, o jogo ele não explica, apenas foda-se. Mas talvez eu que esteja errado, já que ela pode ser muito bem preparada para essa tarefa, já que ela consegue atravessar coisas. Olha isso, eu tava andando e simplesmente atravessei a parede. Detalhe que se você tentar ir de dentro pra fora, você não vai conseguir. Você tá andando de boa e do nada descobre que consegue atravessar uma parede no maior foda-se. A personagem também parece não ter ossos, já que eu consigo fazer isso com ela. Aliás, por que a personagem aparenta estar com os faróis acesos? Vamos apenas ignorar este fato e seguir com nossa jornada. Gameplay. Eu poderia começar falando da história, mas nem o próprio jogo se deu ao trabalho de explicar minimamente a lore por trás do seu universo. Então não vai ser eu que vou explicar. Mas resumindo, os monstrão chegaram, zoaram com tudo e agora a humanidade tenta voltar ao normal. Mas ainda assim, dá pra ver que eles tentaram desenvolver algo de história ali. Dá pra ver que eles tentaram. Enfim, assim como em Aias, você tem a habilidade de ver a visão do monstro, além de poder correr somente por algum certo tempo e depois ter que esperar para recarregar. Isso em tese teria a função de fazer o jogador ter certa apreensão e não sair correndo igual um maluco. Você encontra alguns olhos que lhe permitem ver a visão do monstro por alguns segundos, e umas seringas que não sei para que serve. Provavelmente devia ser para regenerar a vida, mas como sempre que eu tento entrar no modo atirador o jogo sai, então vamos ficar sem saber.
Na verdade não. Como sempre eu tenho que fazer o trabalho duro. Se o Zé Buraco tivesse olhado a função regras no menu, veria que na segunda página tem uma explicação sobre o que são essas seringas, e elas servem para te deixar invisível para os alfa por 10 segundos, então é só o Zé Ruela que foi bem jumento. E eu não consigo levar esse nome que os caras deram pros monstros a sério. Depois que o termo alfa foi popularizado pelos Red Pills, eu não consigo dizer alfa sem lembrar das sábias palavras dos filósofos do Redcast. Imagina um podcast feito com os 4 maiores alfas da era F. A galera Red Pill destruíram a palavra alfa e o filme Matrix. Bem, acho que falei demais, siga em frente. E a pergunta é, o jogo consegue gerar apreensão? Não consegue. Já que só no modo pesadelo que o monstro consegue te alcançar. Porque na maioria das situações você pode fugir andando. E também não ajuda o fato de você poder atravessar objetos e esperar o monstro passar. E assim como em Ice, nesse jogo, quando o monstro chega perto de você, aparece uma sinalização, mostrando que você vai se fuder se não sair daí. Mas o problema é que eles usaram um tradutor que levou as palavras ao pé da letra. Então, quando o monstro te vê, fica estampado na tela, corrida ao invés de corra. E isso em outras partes do jogo também, como na própria história ou em diálogos, em que simplesmente, às vezes está traduzido de forma certa e em outras está assim. Isso pra mim é meio hilário. A personagem também fala algumas coisas durante o jogo, mas às vezes dá pra bugar isso. E ela falar uma fala por cima de outra fala. E é simplesmente ridícula a dificuldade. Já que uma vez que você sabe o padrão que o monstro tem, você simplesmente pode ficar numa área segura que o monstro não vai conseguir te alcançar. E pronto, você quebrou o jogo. No Ice também tem isso, mas tem uma pequena diferença. Os monstros não são tão previsíveis. O jogo não é quebrado facilmente se você ficar parado em um lugar esperando o monstro passar. Até porque em Ice você não consegue atravessar paredes. Em mapas mais abertos você também pode encontrar veículos ou essa coisa aqui que você pode usar para se mover mais rapidamente, e quebrar umas 3 leis da física no processo. Mas na real, esses meios de transporte são meio inúteis, já que, como eu disse, os monstros eles não representam uma grande ameaça, e você consegue fugir deles andando. No máximo tem uns monstros que podem fazer a sua personagem ficar cega ou dar uns pulinhos, mas de resto eles não representam perigo nenhum. Enfim, caso o monstro chegue até você, ele te dá um jumpscare. E dá pra ver de onde eles pegaram inspiração para esse jumpscare. Então você vem pra esse brother aqui, que mostra o quão decepcionado ele está com você e pipipipopopó. Não, sério, esse cara tá muito decepcionado. Você nunca vai encontrar alguém na sua vida que vai estar tão decepcionado com alguma cagada que você fez. E agora vai uma coisa que me deixou meio confuso na primeira vez que aconteceu. Por algum motivo do além, o jogo possui um certo delay. Um delay muito grande para responder seus comandos quando você tá nessa tela. Então eu cliquei em tentar novamente 1 zilhão de vezes. E como eu achei que tinha bugado, eu cliquei em menu. Mas eu então comecei a renascer infinitas vezes e depois fui pro menu. Tipo, seria muito difícil arrumar isso? Enfim, caso você pegue todos os bagulhetes, aparece uma mensagem falando para você correr para um portal. Igualzinho a um outro jogo que eu me esqueci o nome, não consigo lembrar agora. E correndo até o portal você é mandado para essa tela novamente, com esse brother de novo. Só que dessa vez ele tá muito feliz, tipo, muito feliz mesmo, por você ter conseguido. Esse cara é bipolar, ou ele tá feliz demais ou ele tá decepcionado ao extremo. Então você ganha uma recompensa por ter concluído o mapa. Com esses pontos você pode comprar acessórios para a personagem. E se lembra que eu disse para você lembrar das roupas no menu? Em roupas você pode mudar os acessórios da sua personagem, como as roupas. Mas o que mais me chamou a atenção foi isso, uma função que visa especialmente aumentar o tamanho de silicone da sua personagem. É incrível. Não só isso, você também pode equipar ela com roupas muito condizentes com alguém que vai para uma área de risco, ser perseguida por monstros. Quem nunca sonhou em correr do chupacu vestindo um look desses? Cê é louco, a menina parece uma personagem de anime, toda sexualizada, sendo que, sei lá, ela tá num exército pronto pra degolar a cabeça de gente numa batalha até a morte. Em regras mostra algumas das mecânicas do jogo. Nada a comentar, só que em uma das imagens tem a personagem vestida assim. Em comprar você pode comprar coisas, que novidade não? Removendo os anúncios e tal. E em configurações você pode mexer em funções como o som, notificações, vibrações, dublagem, idioma, o tipo de controlo. Tipo do controlo é foda, né? O tipo de controlo serve pra colocar o jogo em terceira ou em primeira pessoa. Sim, o jogo dá pra jogar em primeira pessoa, mas jogar o jogo em primeira pessoa só torna ele ainda mais amaldiçoado. Cavalo!
E também tem a qualidade dos gráficos, que por algum motivo tá menor que as outras opções. Como você pode ver, os meus gráficos eles estão no muito baixo. Por conta disso, eu não poderia ver o alargamento dos peitos da moça ou tremores. Como eu sei disso? Porque o jogo faz questão de me avisar essa informação. O jogo ele é extremamente mal otimizado, porque tem muita coisa inútil nos mapas. Então, se eu colocar os gráficos no normal, o FPS vai pro núcleo da Terra. Mas para saciar sua curiosidade, aqui estão os gráficos normal. Agora pro mais alto possível. Minha nossa, dá pra confundir o jogo com a vida real. Não é mesmo, editor? Meus ovo. Nossa, o meu editor é realmente uma pessoa incrível de se lidar. Quero é que você me pague o que me deve, seu caloteiro, Enfim, filha continuando. de uma puta. E sempre que você sai de alguma dessas opções do menu, ela faz alguma pose. Poses essas que me fazem questionar se realmente é bom ter o dom de enxergar. Você também pode movê-la como um action figure. E... legal? Deixa eu ver aqui no roteiro. Eu já passei pelo menu, já falei da gameplay, sobre o jogo. Então agora vamos para os mapas. Porque agora que eu tenho coisa pra falar mesmo. Só que antes de continuar, eu percebi agora que a gente não chegou a explicar que jogo é esse, chamado Ice. Talvez eu devesse ter explicado isso no começo do vídeo, talvez. Mas quem tá fazendo esse vídeo sou eu, então eu que decido quando eu começo a falar uma coisa ou não. Então se você achou ruim, eu quero mais é que você vai se lascar. Brincadeira. Enfim, vou deixar essa tarefa pro meu editor. Vai lá, tô cansado de falar. Que filha da puta. Quiser ela arrombar, jogando isso pras minhas costas, como se eu já não tivesse muita coisa pra fazer. Bem, fazendo o trabalho que o Zé Ruela deveria fazer. Ice é um jogo de terror desenvolvido pela Fearless Game em 2013, por Paulina e Michael Pabes. Informações irrelevantes que falo porque sim, no jogo como você já deve ter percebido a esse ponto, você tem que coletar esses sacos de dinheiro e evitar o monstro do cenário. O jogo funciona com capítulos antológicos, ou seja, cada mapa possui sua própria história e mecânicas, mas acabam estando ligados de alguma maneira. Porém, a mecânica que mais o torna diferente é a dos olhos, onde você pode ver a visão do monstro por alguns segundos. Pode parecer que não tem muitas semelhanças entre os dois jogos, até porque jogos de terror geralmente são bem parecidos, sendo o maior exemplo os jogos de terror de mascote, onde sempre vai ter um bicho fofo que vai te perseguir, e uma história oculta para atiçar a curiosidade das pessoas. O terror é algo que pode ser bem repetitivo, mas mesmo assim, dá para perceber muitas coisas de Ice que aparecem no Era F. Por exemplo, a forma de contar a história de cada capítulo, a sinalização de quando o monstro tá por perto, a mecânica dos olhos e de correr por poucos segundos, etc. E agora que terminei minha parte, o vídeo pode seguir em frente com o nosso apresentador Zé Ruela. Como já disse, são 4 mapas, sendo que 2 estão bloqueados. Aí você me pergunta, então por que você tá com eles desbloqueados? Bem, não é lógico, eu desbloqueei, né, porra? E só pra deixar claro, a dificuldade de pesadelo é a que dá a maior recompensa, que é no caso 200 pontos. Juntando os pontos necessários pra comprar os 2 cenários, dá um total de 3.000 pontos. Agora faça a conta de quantas vezes eu tive que jogar no modo pesadelo pra conseguir 3.000 pontos. Isso sem contar as vezes que eu perdi ou que joguei em outros modos no início, quando ele tava pegando jeito. Enfim, continuando, cada mapa tem seu próprio monstro, que é chamado de Alpha. E como o jogo não deu nome pra eles, eu mesmo irei nomeá-los: Diarreia, Ruiva Negra, Demogorgon do Paraguai e Cara de Bunda. O mapa do Boca de Diarreia é o primeiro da nossa lista, e ele é confuso. Ele é tão poluído de coisas que você acaba se perdendo. O game design é horrível, e só para deixar claro, eu não sei porque eu dei esse nome pra ele. Não sei, foi a primeira coisa que veio em minha mente quando eu olhei para a boca deste bicho. Não só isso, a inteligência artificial não é lá essas coisas. Mesmo você estando em cima dele, ele só passa direto, além de andar como se estivesse com patins. E depois de ter dito tudo isso, concluo que esse é o melhor cenário do jogo, sem sombras de dúvida. Não sei se eu adquiri uma síndrome de Estocolmo depois de ter jogado várias vezes nesse mesmo mapa para conseguir as recompensas, mas eu achei esse cenário o melhor dos mapas, mesmo com seus defeitos. Mas quando você vê os outros mapas, você irá entender o porquê eu acho esse aqui o melhor. Sem enrolar, esse sem dúvida é o pior mapa do jogo. O design do monstro alfa é o famoso monstro feminino com um peitão, vulgo monstra gostosa, foda-se. O mapa é um caos. Você spawna com aquela leve queda de FPS, né, que não pode faltar, e já se depara com isso. É monstro correndo pra todo lado, sendo que nenhum representa um perigo real e só acaba sendo inúteis no cenário. Se o primeiro mapa era poluído de tantas coisas reunidas no mesmo lugar, esse aqui é um verdadeiro lixão.
E me explica por que diabos tem um feto gigante de 4 do lado de uma casa, de um hospital, sei lá que porra é essa. Porque você entra e esse lugar não se parece com nada. E esse feto ele não faz nada, ele só pula. Mas se tem algo que eu tenho que dar o braço a torcer, é que ele tem algo que dá realmente medo. Esse mapa conseguiu trazer um medo mais obscuro de minha alma. Certamente pela pressão de ter que viver em um mundo desses, muitas pessoas deslogaram do servidor, sobrando apenas seu esqueleto fazendo uma T-pose. Esses esqueletos estão em outras casas desse mapa, e isso só mostra o quão empenhada a pessoa que fez o jogo estava ao desenvolver essa jossa, já que ele não se deu o trabalho de fazer o esqueleto estar em uma pose mais natural. Porra, macho, custava baixar os braços do esqueleto? Ou então é só o senso de humor quebrado dessa pessoa? Até porque essa é a única explicação pra isso. Se o engenheiro vê isso, ele derrete. Era literalmente só virar a casa em 90 graus. Sem falar que a habilidade da protagonista possibilita ela atravessar partes do cenário, o que torna o game design desse mapa ridículo. Porque se o monstro estivesse perseguindo, é só você atravessar uma casa e ficar lá debaixo esperando ele sair. Uma casa no meio do nada, deixe-me ver o que tem dentro. Puta que pariu, que porta barulhenta. Pelo mapa existem esses sacos de esterco que não sei o que era pra ser. Talvez casulo de monstro ou coisa do tipo. E a coisa que mais pesa na hora de eu dizer que esse mapa é o pior de todos os 4 é que eu nunca consegui terminar esse jogo. É que eu nunca consegui terminar o jogo nele. Eu concluí todos os cenários, porém nesse eu simplesmente não consegui. Não sei se eu sou um jumento, o que é muito provável, ou o jogo é muito bugado nesse mapa, mas sempre faltava uma arma biológica para eu concluir o mapa. Até por isso eu só joguei no primeiro mapa para desbloquear os 2 últimos cenários, porque né, eu ainda prezo pela minha sanidade. E por falar em sanidade, vamos para o próximo mapa. Chegamos no camarada que me fez ter o interesse de baixar esse jogo, o Demogorgon do Paraguai. O Demogorgon que estava na capa do jogo, na Apple Store, chamou minha atenção. E não, eu não assisti Stranger Things. Nesse cenário você se encontra num metrô abandonado. Assim como nos outros mapas, nesse aqui você tem um meio de transporte, que é esse carrinho que se move pelos trilhos e é comandado por um computador. Agora não me pergunte como é que isso funciona. Pelo caminho tem algumas entradas, que por serem meio fechadas, podem te dar um pouco de claustrofobia. Até que você encontre o monstro e você simplesmente comece a rir. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu pensei, caraca, achei que fosse maior. E essa frase parece bem familiar pra você, não é mesmo? É, força amigo. Por ser um mapa mais fechado, ele não é tão poluído visualmente. Tem poucos monstros e entulhos, mas aqui tem um monstro novo. Esse brother aqui, que não faz nada. Ele não faz nada, assim como os outros monstros, ele não faz porra nenhuma. Talvez no modo atereador ele fizesse alguma coisa, né? Mas enfim, eu não consigo entrar nele, então vamos ficar sem saber. Também tem um corredor que não tem nada, só fizeram por fazer mesmo, foda-se. O mapa não é um caos como o anterior a ele, mas também não é lá essas coisas. Na verdade eu não tenho muito o que falar sobre ele, a não ser que ele é o que mais chama a atenção por conta do Demogorgon. E sobre o Demogorgon do Paraguai, meu amigo, ele não tem nada de especial. É só pra chamar a atenção dos fãs de Stranger Things, ou pra quem também não é fã, porque eu nunca assisti e mesmo assim fui atraído pro jogo. De todos esse é o mais sem sal, falta alguma coisa nesse mapa, mas pelo menos ele não fez eu querer arrancar meus próprios olhos. Isso já é uma bela conquista. Vamos logo pro próximo. Ok, esse é sem dúvidas o mapa mais bizonho e WTF de todos. Por que você me pergunta? Meu amigo, você já vai ver. O cenário se passa em uma mansão, escura pra cacete, né, muito escura mesmo, mas nada que impeça nosso X-Men de brilhar. E eu sei que isso é um detalhe meio irrelevante, mas por que a gente spawna no primeiro andar, ao invés de spawnar na frente da casa, ou então na porta da mansão? Sei lá, só pra pelo menos parecer que a gente entrou na casa, ao invés de simplesmente ter dropado dentro da casa e foda-se. Continuando, pelo cenário você encontra alguns monstros engaiolados, esses capetinhos aí, até que você se depara com isso. Entendeu porque eu falei que esse é o cenário mais bizonho e WTF do jogo? Esses monstrengos enormes estão dançando twerk. Pelo menos eu acho que é twerk. É twerk. Foda-se, dança. E se você vier me corrigir falando, não sabe nem falar inglês direito, vai se ferrar, meu amigo. Você fala igual, igreja, você quer me corrigir? Quem tô querendo enganar? Ninguém vai estar vendo esse vídeo. Eu deveria apenas desistir disso tudo e seguir com a minha vida patética, sem propósito nenhum e sem nenhum tipo de meta para alcançar na minha existência breve nesse planeta. Ou
então cagar para isso tudo e seguir em frente. Também tem um monstro desse deitado numa cama. E pelo design deveras sexualizado desse monstro, me faz pensar que eles foram criados para propósitos meio estranhos. Aí você me fala, mas esse não era para ser o alfa do cenário? Até porque ele tá na capa, né? E sim, você está certo. Ou nós fingimos que você está, né? Porque eu sei que você não se perguntou isso, seu porra. Mas sim, esse é o alfa desse cenário. Mas esses fazem parte do cenário, então eles não te atacam. Eles só cagam pra sua existência. E eu queria dizer isso agora, mas eu tenho que falar, né? Eu tenho que ser sincero. Eu me assustei com algo desse mapa, mas deixa eu explicar. Eu tava andando tranquilamente por esse corredor, até que esse vagabundo simplesmente spawna na minha cara. Tipo, quem não vai se assustar? Assim como o mapa anterior, esse aqui não é tão poluído visualmente como os outros, até porque ele é muito escuro, então não dá pra ver nada. E se você acha que só tem a parte de dentro da mansão? Achou errado, otário? A parte de fora da casa é um lugar que eu nunca teria encontrado se não fosse por essas pegadas, levando até essa porta. Tá, ela não tá necessariamente escondida, mas porra, macho, a porta é da cor da parede. Que game design é horrível, já tá escuro pra cacete e você ainda me bota uma porta da cor da parede. Enfim, aqui fora não tem muita coisa pra falar, a não ser a nossa X-Men mostrando novamente suas habilidades de intangibilidade. E também tem isso pra mostrar. A vegetação só aparece quando você passa por cima dela. Também tem novamente o patinete, que não sei por que tá aqui, já que essa área é muito pequena e não tem a menor necessidade de usar ele pra andar nem fora e nem dentro da casa. E vendo esses dois últimos mapas, agora eu tenho certeza que não valeria a pena pagar por eles. Antes de concluir esse tópico, eu queria falar uma coisinha, tipo, o que era pra ser isso aqui? Conclusions. Eu já tô cansado de falar desse jogo, já tô derretendo aqui, então bora logo acabar com isso. Embora eu tenha detonado esse jogo, ainda assim eu consegui me divertir minimamente com ele. E isso é o que é importante pro jogo. Jogos devem te divertir, porque querendo ou não, jogos são pensados para ser entretenimento. Se eles passam outra sensação aí, já é outra história. E quem sabe os desenvolvedores possam desenvolver algo melhor no futuro. Porque vamos lembrar que o FNAF só surgiu por conta dos jogos cagados do Scott Cawthon. Então, esse jogo, ele não é tão ruim. Ele é horrível. Opa, o vídeo ficou um pouco maior do que eu esperava que ia ficar, né? Como sempre. Mas enfim, eu tô passando aqui mesmo pra falar que o jogo teve uma atualização enquanto eu tava editando. E acabou que eles mudaram algumas coisinhas. Então tipo, talvez eu faça uma parte 2 desse vídeo. Por quê? Por causa que eu consegui entrar no modo atirador. Então vai ter uma segunda parte desse vídeo. Como isso aqui já tá grande demais, você terá que esperar.